A mansão dos ecos silenciosos. A neve caía sem trégua naquele inverno nos Alpes do Tirol, na Áustria. As estradas desapareciam sob o branco espesso, e o silêncio era tão denso que parecia abafar até os próprios pensamentos. Foi nesse cenário que a família Bennet deixou Londres, acreditando que alguns meses no isolamento lhes trariam descanso e união. Richard Bennet, o pai, vivia mergulhado no trabalho, sempre ausente. Eleanor, sua esposa, estava exausta da vida na cidade. Já os gêmeos, Claire e Daniel, de 11 anos, sonhavam com aventuras na neve e noites aquecidas diante da lareira. Quando encontraram o anúncio de uma mansão histórica disponível para aluguel nos arredores de Innsbruck, cercada por florestas e distante da cidade, parecia perfeito. A viagem até lá foi difícil. A estrada sinuosa cortava a mata gelada e o carro rangia sob o peso da neve acumulada. Ao chegarem aos portões de ferro enferrujado, o entardecer já tingia o céu de cinza. Diante deles, erguia-se a mansão, gótica, com torres altas, janelas escuras e eras congeladas subindo pelas paredes de pedra. Eleanor estremeceu. Parece saída de uma história de fantasmas, Murmurou. Richard sorriu, tentando disfarçar a inquietação. É só uma casa antiga. Vamos torná-la acolhedora. Mas lá dentro, o frio parecia impossível de afastar. O salão de entrada era imenso, com um lustre coberto de poeira e um espelho rachado que devolvia reflexos distorcidos. O piso rangia como se reclamasse de sua presença. Na primeira noite, Claire despertou com a sensação de ser observada. A lareira ainda guardava algumas brasas, mas o canto do quarto estava mergulhado em escuridão densa. Um sussurro atravessou o silêncio. Saiam, enquanto ainda podem. Assustada, correu para o quarto dos pais. Richard disse que era apenas o vento, mas quando verificou as janelas, viu que estavam trancadas por dentro. Nos dias seguintes, estranhezas se acumulavam. Portas que deveriam estar fechadas amanheciam abertas. Passos ecoavam nos corredores vazios. Claire dizia ouvir crianças chamando seu nome do andar de cima, onde ninguém ousava entrar. Daniel insistia em investigar, mas os pais não permitiam. Na terceira noite, uma tempestade derrubou a energia. Richard e Daniel desceram ao porão para procurar o disjuntor. O cheiro de mofo e pedra úmida impregnava o ar. Sob móveis cobertos de pó, Daniel encontrou um baú antigo. Dentro, bonecas de porcelana quebradas, retratos esmaecidos e um diário de capa de couro. Richard folheou as páginas amareladas. Eram da família von Hohenberg, aristocratas que haviam vivido ali no século XIX. Os primeiros trechos descreviam a rotina, mas os últimos revelavam um delírio crescente. As vozes não param. A casa não nos deixará partir. Claire está pálida. Daniel já não come. Richard sentiu o sangue gelar ao ler os nomes, os mesmos de seus filhos. Naquela madrugada, Eleanor encontrou Claire sonâmbula no corredor, murmurando em voz baixa. Nós estamos aqui. Quando a despertou, a menina parecia não reconhecer a mãe. Apenas disse: Eles querem brincar comigo. O pânico cresceu. Eleanor implorou para irem embora, mas a estrada estava bloqueada pela neve. Na noite seguinte, Richard ouviu passos no sótão. Subiu com uma lanterna, encontrando poeira, caixas velhas, e no centro, um círculo de velas apagadas e símbolos estranhos riscados no chão. Um crucifixo estava invertido. A lanterna piscou e apagou. No escuro, uma respiração quente soprou em sua nuca. Uma voz grave murmurou. Agora é nosso de volta. Ele desceu em pânico. Quando voltou com Eleanor, nada estava lá. Os dias seguintes tornaram-se insuportáveis. Claire conversava com as crianças invisíveis. Daniel ardia em febre e dizia sonhar com pessoas presas dentro das paredes. Richard, sem dormir, rondava os corredores armado com um ferro. Na última noite, a campainha tocou. Impossível. O portão estava trancado. Mesmo assim, o som ecoava sem parar. Eleanor, tomada por um instinto estranho, abriu a porta. Não havia ninguém, apenas neve. Mas quando se virou, a mansão já não era a mesma. Móveis cobertos de sangue seco. Quadros mostrando rostos sem olhos. Crianças rindo em coro pelos corredores. Claire correu até o espelho do hall. No reflexo, não estava sozinha. Ao seu lado, uma menina pálida, de vestido antigo, sorria. Ela disse que agora eu fico. Sussurrou Clara. As luzes se acenderam de uma só vez, revelando as figuras ao redor. A família von Hohenberg inteira. Mortos, mas sorridentes. Estendiam os braços como quem aguardava visitantes. Richard tentou abrir a porta, mas ela não cedia.
Eleanor gritava enquanto as sombras se aproximavam. O último som que ecoou pela casa foi um coro de vozes. O eco jamais se cala. Na manhã seguinte, quando a tempestade cessou, a mansão parecia vazia. Um casal de turistas que passava comentou sobre a lenda. A cada geração, uma nova família desaparecia ali. Na janela do andar de cima, 2 crianças foram vistas por um instante. Uma delas acenava. O eco dos perdidos. A estrada de terra serpenteava pela floresta densa, engolida por árvores que pareciam se inclinar sobre o carro. Clara observava pela janela inquieta, enquanto o veículo avançava. O céu estava coberto por nuvens, e o cheiro de chuva se misturava ao do mato molhado. Ao seu lado, André mantinha as mãos firmes no volante, o olhar fixo no caminho. No banco de trás, Mariana mexia ansiosa no celular, tentando encontrar sinal, e Gustavo observava tudo em silêncio. Eles tinham combinado aquela viagem como uma aventura, algo diferente para quebrar a rotina da cidade. A ideia partira de Mariana. Visitar o Solar das Almas, uma propriedade abandonada havia décadas, perdida em meio à mata fechada. A casa era cercada por histórias de assombração. Falava-se de rituais, desaparecimentos, gritos na madrugada e até sombras que caminhavam pelos corredores vazios. Estamos chegando, anunciou André, apontando para uma abertura no mato. A estrada terminou diante de um portão enferrujado, quase escondido pela vegetação. As correntes que o fechavam estavam quebradas, como se alguém tivesse forçado a entrada anos atrás. Clara sentiu um arrepio. Gente, tem certeza disso? Murmurou hesitante. Esse lugar tem fama ruim. Mariana sorriu com empolgação. Justamente por isso. Vai ser incrível. A gente passa algumas horas, tira umas fotos e depois conta pra todo mundo que entrou no Solar das Almas. Eles empurraram o portão, que rangeu alto, ecoando pela mata silenciosa. Seguiram pelo caminho de pedras cobertas de musgo, até que a mansão surgiu diante deles. Era imensa, com janelas quebradas e portas carcomidas pelo tempo. A fachada gótica, outrora imponente, agora parecia uma carcaça escura, sufocada pelas trepadeiras que subiam pelas paredes. Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo no ar, um peso invisível, como se a casa estivesse observando. André forçou a porta da frente, que se abriu com dificuldade, liberando um cheiro de poeira, madeira úmida e algo mais. Um odor metálico, quase de ferrugem ou sangue. Eles entraram. O saguão era amplo, iluminado apenas pelas frestas quebradas das janelas. Um lustre imenso pendia do teto, coberto de teias de aranha, balançando levemente como se tivesse sido tocado. Quadros antigos cobriam as paredes, retratos de pessoas da família que outrora habitara o solar, cujos olhos pareciam seguir cada movimento. Esse lugar é perfeito, disse Mariana, já fotografando tudo. Clara, porém, sentia-se sufocada. Os degraus da escadaria principal estalavam e um vento frio atravessava os corredores. Ela jurava ouvir sussurros. Vozes baixas, indistintas, vindas de algum lugar além das paredes. Vocês ouviram isso? Perguntou aflita. O quê? Retrucou Gustavo, olhando em volta. Vozes, alguém falando. André riu. Deve ser o vento. Essas casas velhas fazem barulho de tudo quanto é jeito. Mas Clara não se convencia. Eles exploraram os corredores, encontrando móveis cobertos por lençóis rasgados, espelhos manchados e portas que se recusavam a abrir. Em uma das salas havia uma lareira apagada, mas Clara sentiu calor ao se aproximar, como se brasas invisíveis ainda queimassem ali. De repente, Mariana soltou um grito. O que foi? André correu até ela. Eu vi alguém. Disse pálida, apontando para o corredor. Uma mulher, parada ali me olhando. Todos olharam, mas o corredor estava vazio. Você tá impressionada demais. Disse Gustavo sério. Aqui é só escuridão e sombra. Mas Mariana insistia, tremendo. A tensão aumentou. Cada ruído parecia mais alto. Passos no andar de cima, portas rangendo, janelas batendo sozinhas. Clara, cada vez mais nervosa, queria ir embora, mas André insistia em continuar. No fim de um corredor, encontraram uma porta de madeira maciça, fechada por um trinco enferrujado. Gustavo empurrou com força até arrebentar a trava. O quarto era diferente dos demais. Paredes cobertas por símbolos estranhos, desenhados em carvão e tinta vermelha. No centro havia uma cama e sobre ela um diário empoeirado. Clara o pegou com mãos trêmulas. As páginas estavam amareladas, mas ainda legíveis. Pertencera a Elizabeth, a última herdeira do solar.
As vozes não param. Elas me chamam noite e dia. Dizem que devo abrir o portão para o outro lado. Meu sangue é a chave. Clara leu em voz baixa, e um silêncio pesado tomou conta do grupo. Isso não é coisa boa. Murmurou. Mariana, no entanto, parecia fascinada. Rituais, sacrifícios, deve ser daí que vêm as lendas. De repente, o som de passos pesados ecoou no corredor. Não eram ratos, não eram rangidos. Eram passos humanos, firmes, aproximando-se. Eles apagaram as lanternas, paralisados. O barulho se aproximou da porta do quarto, parou, e então algo arranhou a madeira, lentamente, como unhas deslizando. Clara não aguentou. Vamos embora agora. Mas quando abriram a porta, o corredor estava vazio. O solar parecia brincar com eles, fechando passagens, abrindo novas portas, mudando os corredores, até que encontraram uma escada estreita que descia ao porão. Um cheiro pútrido escapava dali. Contra a vontade de Clara, todos desceram. O porão era vasto, cheio de velas apagadas e símbolos no chão. No centro, um círculo desenhado em sangue seco. Ossos estavam espalhados pelos cantos. E então ouviram um choro infantil vindo da escuridão. Isso não pode ser real. Sussurrou Clara, agarrada ao braço de André. De repente, uma silhueta surgiu. Uma menina de vestido branco, pálida, com os olhos negros como carvão. Ela sorriu, e todas as velas se acenderam sozinhas. A voz da menina ecoou, mas sua boca não se mexia. Vocês abriram a porta. Agora, ninguém sai. O círculo de sangue começou a brilhar, e as paredes do porão tremeram. Sombras se desprenderam das paredes, tomando forma humana. Eram os antigos moradores do solar, os rostos iguais aos dos retratos, mas distorcidos pelo sofrimento. Eles cercaram o grupo. Mariana gritava, mas sua voz era engolida por um coro de sussurros. André tentou correr, mas foi agarrado por mãos invisíveis que o arrastaram para dentro do círculo. Gustavo lutava, mas parecia que algo sugava suas forças. Clara, desesperada, agarrou o diário de Elizabeth e folheou freneticamente até encontrar a última página. Se alguém encontrar este livro, que saiba, o solar exige sangue para se calar. E então ela entendeu. Clara viu os olhos da menina fixos nela, esperando. O diário escorregou de suas mãos. Ela sabia que, para sobreviver, precisaria oferecer alguém a casa, mas hesitou. As sombras se aproximavam. O círculo brilhava mais forte. André gritava seu nome, pedindo ajuda. Clara fechou os olhos. Quando abriu novamente, havia apenas silêncio. Dias depois, a polícia encontrou o carro abandonado perto do portão do Solar das Almas. Não havia sinal dos 4 jovens. Apenas o diário de Elizabeth, aberto na última página, repousava sobre o banco do motorista. E naquela noite, moradores da região juraram ouvir, vindos da floresta, os gritos de pessoas desconhecidas ecoando entre as árvores. O solar permanecia lá, esperando seus próximos visitantes. A mansão dos sussurros. O vento soprava forte naquela noite de inverno, fazendo com que as árvores secas batessem umas contra as outras. Elisa segurava o volante com força, tentando manter o carro estável na estrada deserta. O GPS piscava instável, mas ela já sabia o destino. A mansão abandonada de sua família em uma colina afastada da cidade. Aquela não era uma viagem comum. Elisa não via a mansão desde criança, quando passaram o verão inteiro lá com os pais e o irmão mais velho, Daniel. Mas agora, anos depois, havia recebido uma carta inesperada de um cartório informando que herdara a propriedade após a morte de uma tia distante. A princípio pensara em vender o lugar, mas algo a inquietava. Lembranças difusas, imagens borradas de corredores escuros e uma sensação sufocante que a acompanhava desde então. Conforme subia a estrada estreita, a silhueta da mansão surgiu contra o céu noturno, imensa, de janelas quebradas e telhado em ruínas, como uma fera adormecida observando sua aproximação. O coração de Elisa acelerou. Ela estacionou. Respirou fundo e atravessou o portão enferrujado que gemeu como se a advertisse a voltar. O interior estava coberto de poeira e cheiro de madeira apodrecida. Quadros antigos pendiam tortos nas paredes, e o eco dos passos de Elisa ressoava pelos corredores, acompanhados por um frio que parecia brotar das próprias paredes. Enquanto explorava os cômodos, flashes de sua infância vinham à mente. Ela correndo pela escada, Daniel escondendo-se atrás das cortinas, a risada de sua mãe ecoando no salão principal. Mas havia algo mais. Uma lembrança que sempre terminava em silêncio abrupto e em um sussurro impossível de entender. No andar superior, encontrou o quarto que fora de seu irmão.
A cama permanecia feita, o armário entreaberto, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Elisa tocou o lençol empoeirado e sentiu um arrepio. Daniel havia desaparecido ali naquela mansão, sem deixar vestígios. A família jamais falava sobre o assunto. Apenas disseram que um dia ele saiu para brincar no jardim e nunca mais voltou. Elisa tinha apenas 7 anos na época, e sua mente bloqueara quase tudo daquele dia. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Veio do fim do corredor. Elisa virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vazio, preenchido por uma sombra que parecia se mover sozinha. Naquela noite, Elisa decidiu dormir na mansão, determinada a enfrentar os fantasmas do passado. Escolheu o antigo quarto de hóspedes, acendeu velas para iluminar e fechou os olhos. O silêncio era absoluto, até que uma voz sussurrou seu nome. Elisa! Ela abriu os olhos sobressaltada. O quarto estava vazio, mas a chama das velas tremulava como se alguém tivesse passado por perto. O sussurro retornou vindo do corredor. Contra toda a lógica, Elisa seguiu o som. Os passos a levaram até a biblioteca. Livros mofados forravam as estantes, mas um deles estava fora do lugar. Ela o puxou, revelando um compartimento secreto na parede. Dentro, encontrou um diário. As páginas estavam frágeis, mas ainda legíveis. O diário pertencia à sua tia Helena, a mesma que lhe deixara a herança. A casa não é apenas nossa. Há algo que vive nas paredes. Ele se alimenta de vozes, de segredos não ditos, de lembranças escondidas. Daniel. Ele foi levado porque Elisa não devia saber. Preciso protegê-la. Preciso escondê-la da verdade. O coração de Elisa disparou. Sua tia sabia o que acontecera com Daniel. E agora Elisa também estava no centro de algo que não compreendia. Determinada a descobrir mais, ela continuou explorando a mansão. No porão, encontrou uma porta reforçada com correntes. Havia símbolos riscados na madeira, semelhantes a runas antigas. O ar ali era pesado, quase irrespirável. Quando tocou a fechadura, ouviu novamente o sussurro. Você voltou, finalmente. As correntes se soltaram sozinhas, caindo no chão com um estrondo metálico. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto escuro, úmido, e com marcas de unhas cravadas nas paredes. No centro, havia uma cadeira de ferro, com correias desgastadas. Elisa recuou, horrorizada. De repente, uma sombra deslizou pelo canto do quarto. Não tinha forma definida, mas seus contornos lembravam vagamente um corpo humano retorcido. Os sussurros se multiplicaram, misturando vozes de crianças, homens e mulheres, todas sobrepostas em um coro angustiante. Ficamos esperando. Daniel ainda está aqui. E você também pertence a nós. Elisa correu, mas a mansão parecia se transformar. Corredores se alongavam, portas levavam a lugares diferentes dos que lembrava, como se a casa respirasse e mudasse de acordo com sua fuga. Exausta, ela voltou à biblioteca e vasculhou o diário novamente. Nas últimas páginas, sua tia escreveu: O sussurro não pode ser destruído, apenas contido. Ele se alimenta do sangue da família, de nossa memória. Daniel foi a primeira oferenda. Elisa é a próxima. Se ela descobrir, a casa vai chamá-la de volta, e nada poderá impedi-la de ficar. Lágrimas encheram os olhos de Elisa. As lembranças reprimidas começaram a retornar em fragmentos. Daniel chorando, chamando por ela, sua mãe gritando, mãos invisíveis puxando-o para dentro das paredes. Ela mesma havia visto, mas sua mente infantil apagou tudo para sobreviver. E agora estava tudo de volta. Na sala principal, as velas se apagaram ao mesmo tempo. O sussurro tomou forma. A sombra desceu as escadas lentamente, contorcendo-se, os rostos de dezenas de pessoas surgindo e desaparecendo em sua superfície. Entre eles, Elisa reconheceu Daniel. Irmã, Disse ele, a voz ecoando de dentro da criatura. ajude-me. Elisa se aproximou, lágrimas escorrendo. Daniel, eu sinto muito. Mas, ao estender a mão, sentiu-se sugada para dentro da escuridão. As paredes da mansão pulsaram, como se respirassem junto ao monstro. Vozes gritavam dentro de sua cabeça, e memórias que não eram suas invadiram sua mente. Sacrifícios antigos, segredos enterrados, gerações inteiras alimentando o ser que habitava aquela casa. Ninguém jamais viu Elisa novamente. Dias depois, curiosos encontraram o carro abandonado em frente à mansão, mas não havia sinal dela. Os moradores da cidade afirmam que, em noites de vento, é possível ouvir risadas e choros infantis vindos da colina. Alguns dizem que a janela do quarto de Daniel mostra uma silhueta observando a estrada.
Mas aqueles que ousam se aproximar juram ouvir um sussurro vindo das paredes. Eu sou Elisa. Você não devia ter entrado. Agora, também vai ficar. E assim, a mansão continua de pé, alimentando-se das vozes que se perdem em seus corredores. Sombras da mansão Hawthorne. O vento uivava entre as colinas cobertas de neve de Northumberland, carregando um frio cortante que parecia atravessar as paredes da antiga mansão Hawthorne. Construída no final do século XVIII, a mansão ficava isolada, cercada por árvores retorcidas que rangiam sob o peso do gelo. Para os novos moradores, os Holloways, ela parecia perfeita. Edward e Margaret Holloway e seus filhos, Anne de 8 anos e Thomas de 6, ansiavam por uma vida tranquila longe da cidade. Desde o primeiro dia, Edward sentiu algo estranho. O ar dentro da mansão era pesado, quase úmido, e havia um silêncio que parecia vivo, como se as paredes sussurrassem entre si. É só o vento nos antigos vitrais. Margaret disse, tentando tranquilizá-lo, mas o aperto no peito dele não desapareceu. Na primeira noite, Anne acordou com uma sensação de ser observada. Ao abrir os olhos, viu uma sombra se movendo pelo corredor do seu quarto. Mamãe, papai, Sussurrou, mas ninguém respondeu. Quando acendeu a luz, o corredor estava vazio, exceto por uma porta antiga entreaberta que eles nunca haviam notado antes. Thomas, sempre curioso, começou a explorar os corredores gelados durante o dia. Descobriu uma biblioteca escondida atrás de uma estante de livros. Livros antigos com capas de couro, cheias de poeira e teias de aranha, pareciam ter sido deixados ali há séculos. Entre eles, encontrou um diário sem nome. As páginas falavam de um homem chamado Jonathan Hawthorne, um ancestral da família, que supostamente praticava rituais para prolongar a vida da família. As últimas páginas estavam rasgadas, mas palavras como sussurros e fogo do inverno estavam visíveis. Na terceira noite, o verdadeiro terror começou. Enquanto a família jantava na grande sala, a lareira acendeu sozinha, lançando sombras que se contorciam nas paredes. Anne olhou para Edward, mas ele parecia hipnotizado, os olhos fixos no fogo que tremia com uma luz azulada. Thomas correu para Margaret, apontando para a janela, onde figuras encapuzadas pareciam caminhar pela neve. Mas quando ela olhou, não havia nada. A família tentou ignorar os sinais, mas cada dia trazia algo novo. Sussurros surgiam à noite, vindos de corredores sem fim. Portas se fechavam sozinhas e quadros antigos pareciam seguir seus movimentos. Um dia Margaret encontrou arranhões profundos no chão da sala de estar, formando símbolos que nenhum deles conhecia. À medida que o inverno se aprofundava, a sensação de ser observados se tornava insuportável. Anne começou a conversar com alguém que dizia morar entre as paredes. Chamava-se Eleanor e afirmava ser uma das crianças desaparecidas da mansão há muito tempo. Ela dizia que Jonathan Hawthorne nunca havia partido realmente e que sua alma ainda vagava, alimentando-se do medo dos vivos. A menina tentava alertar seus pais, mas eles, cada vez mais exaustos, começavam a duvidar de sua sanidade. Uma noite, Edward decidiu investigar o sótão. Subiu rangendo os degraus cobertos de gelo e encontrou um baú antigo. Dentro, havia roupas desgastadas, brinquedos quebrados e um espelho grande, coberto de véu. Quando retirou o pano, não viu seu reflexo, mas figuras fantasmagóricas olhando fixamente para ele, com olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. Um frio intenso atravessou seu corpo, e ele caiu para trás, sentindo mãos geladas segurarem seus braços. Enquanto isso, Margaret tentou proteger as crianças. Levou Anne e Thomas para o porão, mas o lugar estava coberto de runas e velas negras. Um aroma doce e nauseante enchia o ar. De repente, portas se fecharam sozinhas, aprisionando-os. Eleanor apareceu novamente, sussurrando que só poderiam escapar se enfrentassem o espírito de Jonathan. A menina entregou um antigo medalhão a Margaret, afirmando que era a chave. No ápice do inverno, quando a neve bloqueava todas as saídas, a família se reuniu na sala principal. Edward, segurando coragem, colocou o medalhão sobre o fogo da lareira. Chamas azuis e negras se ergueram, formando o rosto de Jonathan Hawthorne, uma máscara de raiva e sofrimento. Ele rugiu palavras incompreensíveis e a mansão tremeu. Os móveis se moveram sozinhos, quadros caíram e um vento sobrenatural varreu o lugar. Anne e Thomas, segurando as mãos dos pais, começaram a recitar palavras que Eleanor lhes ensinara. Aos poucos, a figura de Jonathan começou a desvanecer, gritando:
até que nada restou além do crepitar da lareira apagando lentamente. O silêncio caiu sobre a mansão, pesado e absoluto. A neve ainda caía lá fora, mas o ar parecia mais leve, como se o inverno tivesse perdido parte de sua malícia. Dias depois, a família decidiu permanecer na mansão, mas nunca mais se sentiram sozinhos. Sussurros suaves continuavam nas paredes, mas desta vez pareciam menos ameaçadores. Anne e Thomas aprenderam a ouvir, não com medo, mas com respeito. Eles sabiam que a mansão guardava histórias, memórias e espíritos que precisavam apenas ser lembrados. E nas noites mais frias, quando o vento uivava entre as árvores, Edward olhava pela janela e sentia que, embora o perigo tivesse passado, a mansão Hawthorne jamais permitiria que fossem verdadeiramente esquecidos. O inverno podia ser cruel, mas também revelava segredos que só os corajosos ousavam enfrentar.